Tô conseguindo ouvir? Eu não tô ouvindo nada. Adriano, não tô conseguindo te ouvir, não.
Eidri, bom dia. Oi, Dei. Ei, pessoal. Eidri, bom dia. Até que enfim. A gente está apanhando um pouquinho aí, né? Mas agora deu certo aqui. Foi por causa do microfone que eu conectei. Eu acho que o microfone não estava bom. Ah, então ótimo. Aí eu tô aqui com, deixa eu ver, acho que são 7 que estão na minha sala, né? 8 participantes agora. É contando comigo. É. Eu vou dar só uma palavrinha com as meninas, posso? E com os meninos, que o Guilherme tá aí, que é agora que eu vi. Tá, e aí eu vou. Aí depois você me fala se você já tá vendo. Já tá vendo, né? Meu slide apareceu, né? Tô vendo Beleza. tudo lindo, Ah, tá? era só o microfone mesmo. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, eu vim para poder dar uma palavrinha com vocês, né? Tô passando aí em todas as nossas salas de aula. Desejar uma boa aula aí para vocês, né? Esse é um momento aí que a gente tem que está tudo parado, infelizmente, né? Uma crise aí mundial, que é necessário a gente ficar em casa isolado. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também já devem estar doidos para ver uma carinha diferente, de abraçar, de beijar, porque realmente faz falta, né? Esse contato aí face a face, né? Com as pessoas. Enfim, então, eu queria desejar uma boa aula para vocês. Vocês podem ter certeza que, assim como a professora Adriana, os demais professores, coordenadores, funcionários da Croton, né, estão fazendo aí o possível e o impossível, a gente está se desdobrando para dar o melhor para vocês, para que vocês não tenham nenhum prejuízo acadêmico, tá? Com relação às aulas práticas, né? Essas aulas práticas, elas ainda não podem acontecer porque a gente não pode estar na unidade, tá? Fiquem tranquilos que assim que a gente voltar, a gente vai fazer reposição dessas aulas práticas, tá? Então, a gente vai ter um cronograma depois especial, exclusivo, de aula prática para os alunos. Eu espero que a gente volte logo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês já, tá? Dri, muito obrigada, boa aula. Obrigada. Viu? E a gente encontra daqui uns dias, eu espero. Tá bom? Se Deus quiser. Beijinho. O mais breve possível. Até mais. Mas... Ei, pessoal. Vamos ver quem tá aí. Olá. Olha, galera, gente, saudade de vocês. Deise, Eduarda, Camila, Guilherme, Laura, Paola. Tem mais alguém? Acho que não, né? Por enquanto, eu acho que não. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início, né? A Renatinha aí conversou com vocês. A gente está numa situação super triste, não é? A gente fica assim em casa sem o que fazer, né? Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo, né? Espero que vocês estejam aí tomando todos os cuidados. Ninguém tá gripadinho aí não, né, pessoal? Vamos lá. Tem gente que tá com o microfone ruim aí, que tentou falar alguma coisa, mas eu não ouvi. O meu tá legal, né? Tá péssimo. Tá dando pra ouvir? Não, né? O Deise. Oi. Tá me ouvindo bem? O seu microfone tá muito bom. Obrigada. Mas tá dando pra escutar. Né? Então tá, pessoal. Vou iniciar aí o conteúdo da aula de hoje, ok? Ok. Então a gente vai falar, continuando, né? Dando sequência ao conteúdo de patologia. Vamos lá, gente. Isso.
e continuar a falar aí a respeito de distúrbios da circulação, tá? A gente já falou a respeito desse assunto na aula passada, né? A gente falou de trombo e êmbolo, e a gente vai continuar conversando a respeito de alguns distúrbios aí da circulação. Então, pessoal, na nossa circulação, né, existem três tipos de pressão, tá? Que podem exercer algum efeito sobre os nossos vasos sanguíneos e causar ali diferentes distúrbios na nossa circulação, tá? O primeiro deles, a gente tem a distensão, tá? Quando as forças movimentam ali a parede do vaso lateralmente, tá? A extensão, né, como quando o volume sanguíneo, então as forças que estão sendo exercidas nesse vaso sanguíneo, estendem esse vaso longitudinalmente, tá? E o cisalhamento é um outro tipo de força que pode acontecer ali, promovida pela pressão dos vasos sanguíneos, a movimentação da corrente circulatória, que vai fazer com que as camadas do vaso sanguíneo possam promover atrito uma sobre as outras. Tá vendo aqui, pessoal? Então, o que acontece, gente? Esses movimentos, né, podem gerar alguma lesão, tá? Eles podem ultrapassar a sua tensão, seu limite, e promover lesões ali nos vasos endoteliais, tá? A gente tem, para cada vaso, para cada localidade desse vaso no nosso organismo, a gente tem um limite de elasticidade e plasticidade, né? Ou seja, quanto que esse vaso pode ali se movimentar e o quanto que esse vaso sanguíneo suporta a deformação, que seria aqui na plasticidade, tá? Então, a gente tem um limite para cada vaso sanguíneo e quando a gente, ultrapassa o limite da elasticidade e da plasticidade, tá? Esse vaso, ele tende a se romper e a se deformar. Bom, gente, com relação aos princípios da circulação, o fluxo sanguíneo ele é diretamente proporcional, né, à pressão, né? Ou seja, quanto maior a pressão ali no vaso sanguíneo, maior o fluxo, né? E se eu tenho, ao contrário, menos pressão, né? Por exemplo, num trombo, que a gente viu na aula passada, se eu tenho resistência, eu tenho menos pressão, tá? Então, ele é inversamente proporcional, tá? A resistência é inversamente proporcional ao fluxo. Ok aí, pessoal? Teve gente que estava desenhando aí na minha aula, ó. A microcirculação, então, gente, a nossa circulação sanguínea, vocês estão muito caladinhos na hora que eu falar, ok? Vocês podem falar alguma coisa aí que a gente vamos fazer de conta. Ô, professora, você pode voltar no slide anterior, por gentileza? Posso, isso mesmo, gente. Vamos fazer interação aí, que é o objetivo da gente estar aqui online. Acordou agora, né, Luísa? Eu achei que não ia ter aula, não, que era 7h30, não tinha mandado... Mas o Vitor já mandou durante a semana. Ele mandou a foto. Ah, tá, entendi. Desde ontem eu já tinha mandado o ID da reunião. Eu posso postar também. Só tive um probleminha com o meu microfone aqui no início, mas tá tudo tranquilo. Ah, não, é porque esse negócio aqui é meio novo, sabe? Pois é, até pra gente, pros professores, a gente tá aprendendo também. Ô, gente, pode ser que a minha ideia, assim, eu tenha que criar um novo ID, tá? Porque a gente tem limite de 40 minutos, aí é só eu fazer mais um, eu faço pra vocês o número, tá? A gente continua a gravação. Tá bom, aqui também tem limite. Pois é. Ainda mais se a gente meio que ficou conversando um pouco no início, né? Não tem problema. Pode perguntar. Deixa eu perguntar. Essa circulação sanguínea, então, vai ter distensão, extensão e cisalhamento, né? Cisalhamento. O que ele vai fazer ao longo do vaso. O cisalhamento é quando as camadas mais profundas, né? Elas geram atrito com as camadas. Você consegue ver meu pointer aqui? Né? A gente tem as camadas aqui, né? Da parede da artéria. Então, cisalhamento é quando existe uma movimentação entre as camadas mais profundas e as camadas mais internas. Tá vendo? Mais externas. Certo? Seria mais... Camadas mais profundas. Oi?
fundas e mais externas. Seria mais ou menos esse tipo de movimento aqui, ó, onde as paredes, né, vão sofrer atrito entre umas às outras, tá bom? Então, né, a partir dessas questões da Tá parecendo lateral que a aula não tem mais tempo. longitudinal e do cisalhamento, quando essas forças chegam no seu limite, ó, da elasticidade, que é o tanto que ela pode se movimentar, ou da plasticidade, que é o tanto de, né, deformação que essa parede pode ter, tá? Aí a parede pode, então, se romper e promover a diferentes, né, lesões nos vasos circulatórios, ok? Tá, então quando ela chega no seu limite, ela pode romper, né? Tá? Tá. E, gente, aqui eu estava falando, né, na questão do fluxo, tá? Que ele é diretamente proporcional à pressão, né? Então, quanto mais pressão a gente tem ali, o fluxo correndo livremente, e ele é inversamente proporcional à resistência, tá? Se a gente tem a resistência no fluxo, gente, por exemplo, um trombo, tá? A gente vê que aquele fluxo ele não consegue passar, né? Então, por isso que a gente tem esse princípio da circulação, tá? Outra questão, pessoal, é que essa microcirculação, essa circulação sanguínea, ela é regulada por hormônios, né, presentes ali na nossa circulação, e por um sistema que a gente chama de sistema adrenérgico, tá? Esse sistema adrenérgico, pessoal, ele é produzido por quem? Regulado por quem? Né? Isso, adrenalina e noradrenalina, tá? São produzidos ali, né, no cérebro, regulados pelo sistema neurotransmissor, tá? Então, a gente tem adrenalina e noradrenalina participando ativamente desse processo, principalmente da vasodilatação e da vasoconstrição, tá? Aqui do lado, eu coloquei para vocês receptores da adrenalina, tá? A gente tem o receptor de beta-adrenalina e o receptor de alfa-adrenalina, tá? Que vai controlar essa vasoconstrição, essa vasodilatação, tá? A beta-adrenalina, ela está envolvida principalmente no relaxamento dos vasos sanguíneos e a alfa-adrenalina nessa constrição da parede vascular, tá? Bom, gente, a gente começou a falar sobre isso na aula passada, né? O que é a hemostasia, né? Que seria ali o processo fisiológico que vai controlar o extravasamento sanguíneo, né? Quando ocorre principalmente uma lesão, né? A gente vai ter a formação desse coágulo, a ativação das proteínas, né? Da cascata de coagulação, né? Então, essa hemostasia, pessoal, ela pode ser primária ou secundária. Inicialmente, quando a gente tem a ação das plaquetas, a gente chama de hemostasia primária, né? Onde a gente vai ter essas plaquetas se aderindo ali, ó, na parede do endotélio, tá? Onde o vaso sofreu lesão, seja por algum daqueles motivos ali, né? Que a gente, compressão, distensão, dilatação, tá? Então, exemplo, alguns daqueles motivos podem haver outros exemplos, processos inflamatórios, processos infecciosos, tá? Que podem também promover lesão à parede do vaso, tá? Acontecendo essa lesão por algum desses mecanismos, inicialmente a gente vai ter o estancamento pela ação da plaqueta e depois a fibrina vai entrar no processo, porque aí a cascata de coagulação, né, vai começar ali a ativar as proteínas e a formar a fibrina, né? Vocês lembram da aula anterior, principalmente fator 7, né? E o fibrinogênio, lembra, pessoal? Tromboplastina, lembra disso? Sim. Sim. Ai, gente, beleza, eu estou com alunos, gente, tá ótimo. Por enquanto só tem 3 aqui, né? E o resto tinha 7 pessoas. Deve ter Tem eu, a encerrado. Paola. Não é porque tá com o áudio desativado. Eu, Ah, Paola, tá. Camila, Eduardo, Guilherme, Laura, você e a Carol. Tá todo mundo Ah, aqui, que só não que tá com consegui áudio ver, desativado. não. Se você passar pro lado, se tiver pelo celular, você passa pro lado. Ah, sim, vi aqui. Deu certo, gente? Deu. Tá bom, e vocês estão vendo minha câmera também? Que eu tô com minha câmera ligada.
Tá vendo? Na carinha. Sim, dá pra te ver embaixo. Debaixo do slide. Pessoal, tudo isso é regulado, né, por fatores pró-coagulantes e por fatores anticoagulantes, né? Esse mecanismo aí a gente chama de equilíbrio hemostático, tá? Onde a gente tem aquelas proteínas da cascata e os fatores anticoagulantes, gente, que estão presentes ali na parede do endotélio, são produzidos ali principalmente pela parede do endotélio também, vão regular esse mecanismo, né, da hemostasia, tá? Então, para que isso esteja em equilíbrio, pessoal, é importante a parede do vaso sanguíneo, tá? Ela é indispensável para manter a fluidez do sangue, né? Para evitar a formação de trombos e manter a circulação sanguínea em níveis normais, tá? Isso por que a gente fala que a parede vascular é tão importante, tá? As células do endotélio, né, elas têm atividade trombolítica, lisical, ali seria quebra, né? Então, a parede, as células que ficam aqui, ó, na parede do vaso, né, tem a capacidade de solver trombos, tem atividade trombolítica. Ou seja, a gente vai ter a presença de enzimas anticoagulantes, fatores anticoagulantes da cascata, né? Então, gente, considerando isso, né, essa importância da parede, o epitélio, né, o endotélio ali, quando ele está íntegro, né, ele vai impedir diversos fatores, tá? Vamos relembrar aqui na matéria, né? A gente tem a túnica íntima, né, que é a camada mais profunda, onde realmente aqui, ó, há contato, né, com a gente tem as proteínas do sangue, né, o plasma, a gente tem aqui a circulação, né, as hemácias, as plaquetas, também em contato aqui com a túnica íntima. Essa túnica que eu não me falo, a túnica média, né, e a túnica mais externa é a adventícia, tá? Então, gente, o que esse epitélio, quando está íntegro, vai impedir, tá? A interação das plaquetas, né? As plaquetas, elas estariam aqui nessa túnica íntima e qualquer lesão, gente, no endotélio, elas irão aderir. Então, se o endotélio está íntegro, impede a interação, tá? E impede o contato também do plasma com colágeno, tá? Nessa região subendotelial aqui, ó, tá? Onde eu tô passando a seta. E a gente tem colágeno. E por que isso é importante? Porque quando o plasma entra em contato com o colágeno, é que a gente vai ativar a cascata de coagulação sanguínea. Pessoal. Bom, gente, então as plaquetas também são essenciais, tá? Para esse equilíbrio emocional, tá? Elas possuem carga negativa naturalmente. Então, naturalmente, elas irão ali serem impedidas de se aderirem umas às outras e de se aderirem, tá? Só que quando... Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Professora, você tá indo muito rápido. Fala, Luísa, pode? Eu volto. Vocês não fazem perguntas? Aí eu vou, né? Até porque eu vou escutar um barulhinho assim, é porque talvez vocês estejam tentando fazer perguntas. Será que alguém querendo? Pode perguntar, Luísa. Não, é porque o slide anterior eu tava com uma dúvida, só que aí você tava falando, aí eu fiquei com medo de interromper. Pode, vou voltar. Esse? Isso, exatamente. Aham. É nesse contato do plasma com colágeno que eu fiquei com dúvida. Aqui, tá vendo minha setinha? Sim. É a área que a gente tem, a gente chama de túnica íntima, né? E vai ter essa relação sanguínea acontecendo propriamente dita, tá? Quando ocorre uma lesão aqui na parede vascular, que normalmente o colágeno ele fica aqui, tá vendo essa região mais amareladinha? Sim. É o colágeno na região subendotelial, logo abaixo do endotélio, tá? E esse colágeno é muito importante para a formação da fibrina, né? Quando a gente tem a ativação da cascata de coagulação sanguínea. E
Então, se o endotélio está íntegro, as proteínas, né, que podem estar presentes no sangue, as proteínas pró-coagulantes, não entram em contato com o colágeno, certo? Mas se esse Certo. endotélio está lesado, as proteínas no plasma, que são as proteínas pró-coagulantes, elas conseguem entrar em contato com o colágeno, né, e ativar aí a cascata de coagulação e a formação de fibrina. Entendeu? Entendi. Então, o plasma é pró-coagulante, né? Sim, as proteínas pró-coagulantes ficam no plasma. E a gente tem que evitar que esse plasma tenha contato com o colágeno que fica aqui na região subendotelial, tá? Porque aí, se ocorrer esse contato, a gente vai ter a formação de trombos, né? Agregação plaquetária e a formação de fibrina, tá? Então, é importante que a parede vascular sempre está íntegra, ou seja, sem lesão. Entendi. Tá bom, Luísa? Tá bom, obrigada. Mais alguém nesse? Gente, só um conselho. Quem não tá querendo fazer pergunta, desativa o microfone, senão fica fazendo barulho. É isso mesmo, Daisy. Vamos lá. Então, né, gente, as plaquetas nesse processo, né, essencial nesse processo de hemostasia, normalmente elas possuem cargas negativas e isso, gente, é que vai impedir que normalmente elas ali possuam adesão entre si e também possam se aderir ao endotélio, tá? Só que quando acontece algum distúrbio no processo de circulação, principalmente a lesão na parede vascular, essa lesão, mais uma vez, gente, não somente, né, uma lesão física por causa de um procedimento, um cateterismo, né? Essa lesão, muitas vezes, ela ocorre por processos inflamatórios, né? Por algumas doenças, aterosclerose, tá? Podem promover essas lesões na parede, tá? Então, quando acontece lesão, a plaqueta, que normalmente não se adere, tá? Ela começa a fazer o quê? Aderência, né? No endotélio, tá? Na superfície que está ali, a gente chama de descontinuidade, tá? O que é uma superfície de descontinuidade endotelial? É uma superfície onde não tem ali mais a presença das células que revestem aquela parede. Aí as plaquetas vão aderir naquele local, tá? E aí, gente, elas, né, começam a produzir fatores pró-coagulantes, né, que aumentam ainda essa aderência nesse local que é desprovido de endotélio, ou seja, no local que tem lesão, tá? Segunda ocorrência é a agregação plaquetária. Então, uma questão é ela se aderir no endotélio e a agregação se refere à união das plaquetas umas às outras, tá? Podem acontecer em diferentes processos patológicos também, tá? Formando aquela rede de fibrina. Nesse processo aqui, quando a gente tem a agregação plaquetária, a gente tem a ativação dos fatores da cascata de coagulação, tá? Principalmente, gente, o fator 7 e a tromboplastina, atuando aí, que vai finalizar, né, contribuindo para a formação dessa rede de fibrina, tá? Então, normalmente, gente, quando tudo está íntegro, não tem adesão das plaquetas no endotélio e não tem agregação de plaquetas, ou seja, união das plaquetas umas às outras e essa formação de fibrina, tá? Só em processos de lesão vascular. Tá joia, galera? Processos inflamatórios, tá? Sim. E aqui, gente, ó, eu mostrando, né, um esfregaço sanguíneo, então as hemácias aqui, tá? É muito importante a gente conhecer as plaquetas, são as menores células do sangue, ó, esses pontinhos azuis, que são as plaquetas, tá? Aqui a gente tem os glóbulos brancos, tá? As hemácias. Nos glóbulos brancos, ó, a gente visualiza o núcleo deles, aqui é o neutrófilo, tá? E as hemácias não têm núcleo, é uma célula ocazinha, tá? Pra gente distinguir. E o pontinho menorzinho que a gente vai ter no nosso sangue são as plaquetas, tá? Então, sempre quando tem lesão, essas plaquetas começam a se aderir no endotélio
e também, consequentemente, formar agregação. A agregação é a união entre elas, tá? Formando essa rede de fibrina, formando a rede de fibrina e formando os trombos posteriormente. Pode perguntar. É fator 7 e qual que é o outro? Fibrinogênese e tromboplastina. Obrigada. Ô, Daisy, Oi. o fator 7 e a fibrinogina que ela falou é para adesão e agregação? Agregação. Só Isso. agregação. Auxilia no processo de formação de trombo quando elas estão, né, aderindo ao endotélio e agregando. Inicialmente começa a adesão, depois já tem a agregação, tá? Estimulado por esses fatores da cascata de coagulação, principalmente o fator 7 e a tromboplastina, tá? Entendi. Bom, gente, aí a gente vai falar um pouquinho a respeito de hemorragia, tá? Que é a saída do sangue para o espaço do espaço extravascular, tá? A gente pode ter diferentes graus de hemorragia, tá? Hemorragia arterial, que é a mais severa, né? A gente tem o sangue brilhante aí, vermelho intenso. A hemorragia venosa, né? E a hemorragia capilar, tá? A gente pode classificar aí nesses 3 tipos de hemorragia, tá? Que é a saída do sangue, tá? Do espaço vascular, ou seja, intravascular, de dentro do vaso, para o espaço extravascular. Então, quais são os tipos, gente, de hemorragia? A primeira aqui, que eu coloquei, é hemorragia por Hest, tá? O que é uma hemorragia por Hest, tá? A gente vai ter a ruptura, tá, da parede vascular e o jato sanguíneo, o sangue vai sair em jato, tá? É uma ruptura muito traumática aí dessa parede vascular, tá? Geralmente acontece mesmo por traumatismos ou enfraquecimento da parede vascular, tá? Um aumento brusco aí da pressão sanguínea, tá? É importante, gente, vocês saberem que a ruptura e o sangue saem em jato, tá? É uma hemorragia mais difícil, né, de se conter. A gente chama de hemorragia por Hest, tá? Então, alguns acidentes. Quando tem rompimento, por exemplo, de uma artéria que se liga o coração, tipo, vamos supor, a carótida que tá no Isso, pescoço. exatamente, tá? Se ocorre uma lesão, um traumatismo, tá? O sangue sai em jato, a gente chama hemorragia por Hest, tá? Então, acidentes automobilísticos é uma das principais causas aqui dessa hemorragia por Hest, tá? E também processos cirúrgicos, tá? Algumas lesões, algumas questões do paciente mesmo, processos inflamatórios, mas mais relacionado em processos cirúrgicos e algum acidente ali que faz com que aquela ruptura brusca nesse vaso sanguíneo e o sangue sai em jato. Tá bom, pessoal? A segunda, que eu acho mais linda de todos, ó, a gente tá vendo as células, né, que a gente viu um pouquinho disso na aula de inflamação, né? As células saindo do vaso sanguíneo, a gente chama o quê? De hemorragia por diapedese, né? Essa aqui é a migração, a saída dessas células do vaso, tá? Então, diferentes causas, tá? A gente tem, por exemplo, toxinas que podem estar fazendo com que socorra, né? Então, eu tenho ali, sei lá, uma toxina por veneno de uma cobra, por exemplo, então a gente vai ter as células saindo ali para principalmente defender, né? Aquele organismo. Tem várias toxinas, endotoxinas de produtos alimentares, tá? De degradação ali de alimentos, por exemplo, bactérias, que estão, né, ali colocando toxinas naquele alimento, tá? São as endotoxinas ali presentes, tá? Então, as células de sangue vão sair para defender aquilo ali, tá? E quando
quando a gente fala lesão vascular por hipersensibilidade, a gente está falando principalmente de alergias, tá? Então, mostrei para vocês, né, ali no meu anel, que estava vermelhinho, né, e com pontinho vermelhinho, aqueles pontinhos vermelhinhos, seria uma hemorragia, uma hemorragia leve, mas seria uma hemorragia, né, por hipersensibilidade, ou seja, a alergia, né, que seria ali para aquele metal, tá? Então, as células de defesa vão saindo para atuar naquele fator de hipersensibilidade, tá? Seja um metal, tem gente que tem fotossensibilidade, então acontece, às vezes, alguns processos hemorrágicos por causa de luz, sensibilidade a produtos químicos, dermatite de contato é um outro tipo de hipersensibilidade, tá? A gente tem, às vezes, alguns pacientes com hipersensibilidade no aparelho digestivo, a gente vai ter alergias mediadas por IgE, tá? Aí a gente tem principalmente neutrófilos, eosinófilos saindo ali dos vasos sanguíneos, a gente pode ter um pouco de sangramento nas fezes, tá? Por causa de alergia alimentar, tá? Então, hipersensibilidade é basicamente alguma alergia, pode ser alimentar, produtos químicos, enfim, né? Diversos fatores que possam, até a fotossensibilidade, a gente pode colocar nesse processo, que é a luz, né? Pode fazer com que o indivíduo desenvolva algum processo de alergia, tá? Então, junto com essas células da resposta imunológica, também vai sair, né? As células, né? Que são as hemácias ali dos vasos, elas também vão extravasar, porque nesse processo de saída de diapedese, lembra que a gente falou que tem um aumento, né, da permeabilidade vascular? Então, porque está aumentando essa permeabilidade vascular, essas células de defesa saem, né, para lidar com essas endotoxinas, que estão promovendo alergia, mas as hemácias vão migrar também, vão sair também, promovendo hemorragia, que a gente chama de hemorragia por diapedese. Certo? Certo, Jaé? Dúvidas? Ainda não. Ainda não. E aí, Luísa, muito bem. Então, gente, olha só, quando a gente tem esse processo de hemorragia acontecendo no organismo, a gente pode visualizar, né, às vezes na pele, em diferentes tons, tá? A gente pode ter regiões mais amareladas, mais esverdeadas, tá? E a mais avermelhadinha mesmo, tá? Então, tudo relacionado com o grau de anemia e quando essa anemia começou a ocorrer, tá? Geralmente ela começa mais avermelhadinha, vai adquirindo tonzinhos mais esverdeados, amarelados, até desaparecer do indivíduo, né? Adriana, então esse roxo pode estar relacionado a uma anemia? Sim, pode estar relacionado a um processo hemorrágico, né? Dependendo, pode relacionar a anemia, tá? Porque se esse aqui tá num cantinho, né? Mas vai ter uma foto mais pra frente, a gente pode ter esse processo aqui de, né? De hemorragia. Então, devido a essa hemorragia, gerou uma anemia, pode ser assim. Pode gerar uma anemia, tá? Entendi. Eu vou mostrar mais pra frente, tá? Tá bom. Que a consequência da hemorragia é uma anemia, tá? Tá bom. Aqui nesse slide aqui, na verdade, quais são as complicações, então, desse processo hemorrágico que a gente pode estar visualizando aí, tá? Uma delas, o primeiro aqui, é o choque hipovolêmico, tá? A gente fala que o paciente está em choque quando ele perde cerca de 20% aí do seu volume de sangue, tá? Então, o paciente está em choque. Qual a situação, né? Processos cirúrgicos, acidentes, ruptura, né? De vasos ali, principalmente de artérias, podem fazer com que ele perca rapidamente, bruscamente, até 20% do seu volume. Então, já entra no quadro de choque, tá? Aqui é a anemia, ó. Quando esse sangramento que a gente está falando, que pode ocorrer nos vasos sanguíneos,
ocorre de formas repetidas e em vários locais do corpo, tá? Tem uma foto mais para frente que eu vou mostrar uma anemia que está ali em várias localidades do corpo, tá? Então, essa anemia, quando é crônica, né? Esse sangramento, quando é crônico, ele gera anemia, tá? Principalmente pela perda de ferro ali, né? Na circulação dos hemácias que se perderam, tá? Bom, o que mais, gente? Asfixia é quando a gente não consegue, né? A gente tem um processo hemorrágico e não consegue ali irrigar normalmente as células pulmonares, tá? Não chega nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos pulmonares, tá? Quando a gente não consegue promover essa irrigação de forma adequada, a gente pode ter a asfixia, tá? Um tamponamento também é uma complicação da anemia, ou da hemorragia, tá? Então, por exemplo, quando ocorre um trombo, tá? E vai fazer um tamponamento ali, ou um vaso, ou cardíaco mesmo, é uma complicação desse processo hemorrágico, tá? Formação de trombos, que pode ser um tamponamento cardíaco, um tamponamento intracraniano, tá? Aí a gente vai ter um aumento da pressão intracraniana, tá? Então, a questão da hemorragia, gente, ela pode ter ali diferentes graus de complicações, tá? Então, se essa hemorragia está ocorrendo em uma região vital, tá? Então, por exemplo, uma hemorragia ali, né, no centro cardiorrespiratório, pode formar ali trombos nesse centro cardiorrespiratório, e isso pode ser letal, tá? Então, dependendo do grau e da localidade do processo hemorrágico, a gente pode ter complicações mais graves ali desse processo, tá? Uma outra complicaçãozinha, né, outro fator ali de distúrbios da circulação é a formação de um aneurisma. Pode dar sequência aqui, galera? Deixa eu só olhar debaixo da seta, que eu não consigo ver. Slide anterior. Isso. Ah, tá. Né, eu tô falando assim, que esses processos aqui, essas hemorragias, se acontecerem, né, em regiões vitais para o organismo, esse fator pode ser letal, tá? Tá bom. Bom, então um outro distúrbio aí, né, gente, complicação, distúrbio circulatório, é a formação de aneurisma, tá? A gente conhece bem ali, a gente já viu bem falar esses aneurismas cerebrais, né? O que é um aneurisma? Às vezes a pessoa tem uma visão meio, né, distorcida a respeito disso. A gente vai ter na questão do aneurisma uma dilatação, um enfraquecimento da parede vascular, tá? Esse enfraquecimento, gente, gera essa formação de uma bolha, tá? Então, a parede aqui, nessa região, por exemplo, ficou mais fraquinha e a pressão do sangue foi fazendo com que se formasse essa bolha aqui, né? Na artéria, no vaso sanguíneo, tá? Mas é uma bolha de ar ou ela tem sangue? Sangue, fica com sangue aqui dentro, tá? Então, é porque como se a circulação naquele local, por exemplo, a gente tem um local enfraquecido, o sangue vai passando e vai empurrando aquele local, aquela parede que está enfraquecida, vai empurrando essa parede para baixo, porque ela está muito fraquinha aqui, tá? Então, forma-se essa bolha. Essa bolha é o aneurisma, ok? Entendi. E aí, gente, tem diversos tratamentos, né? O tratamento cirúrgico, a remoção cirúrgica do aneurisma. E geralmente, ó, tá vendo isso aqui? É um clips, tá vendo? Né? Os neurocirurgiões colocam um clips no aneurisma para isolar. Porque como esse aneurisma foi causado por uma bolha, né? Por uma dilatação ali da parede vascular, esse local aqui, ele é muito frágil, então ele pode se romper. A ruptura do aneurisma que é um problema maior, às vezes ele está lá, às vezes nem está causando problemas maiores, mas é quando ele se rompe, né, que aí causa danos maiores cerebrais, tá? Então,
o médico coloca esse clips aí, e depois esse sangue provavelmente vai coagular ali dentro, tá? Se romper, gera o AVC ou não, necessariamente? Não, cortou, Daisy. Se romper essa bolha, ela gera o AVC ou não necessariamente? AVC é um acidente vascular cerebral, tá? Quando é por aneurisma, a gente fala que o paciente teve um aneurisma, tá? Mas o AVC é qualquer vaso, né, no cérebro que pode se romper, acidente vascular cerebral. É um tipo, tá? De acidente vascular cerebral, mas aí a gente chama de aneurisma, tá? Mas é um AVC, tá? Que tem um nome específico porque tem uma condição específica, tá? Tá. E aí as causas, gente, né, para que a gente tem esse enfraquecimento aqui na parede dos vasos. Então, pressão alta, o paciente que fuma, as infecções, mais uma vez, tá? A presença ali de, né, aterosclerose, tá? Diferentes situações, resposta imunológica do paciente, tá? Se o paciente tem alguma doença autoimune, por exemplo, tá? Isso tudo pode interferir no quadro também de inflamação desse vaso sanguíneo, né? Porque se ele está inflamado, a tendência de se formar essa bolha, de ter esse enfraquecimento é maior, tá? O que seria a aterosclerose? Aterosclerose é quando a gente tem placas de gordura associadas à parede vascular, tá? Tá bom. Bom, gente, um outro processo, né, de complicações ali, de distúrbios circulatórios, é a diátese hemorrágica, tá? Diátese, gente, é quando a gente tem, principalmente quando a gente fala de diátese hemorrágica, é um sangramento sem uma causa muito aparente, tá? A diátese, ela ocorre em pacientes que têm propensão. Diátese é propensão, tá? Então, diátese seria ali uma paciente que tem propensão a ter um processo hemorrágico, tá? Então, aqui, isso aqui que eu falei, ó, esse quadro aqui de hemorrágico, tá? Ele, se for tão intenso igual nesse paciente que tá aqui, pode gerar questões de anemia, tá? Porque tá acontecendo no corpo dele inteiro, tá? Então, a diátese é um sangramento em pacientes que têm propensão a isso, sem uma causa aparente, ou seja, você não vai bater o olho ali e vai saber por que o paciente está tendo esses pontos hemorrágicos ali pelo corpo, né? Você vai ter que fazer uma investigação maior, né? Para verificar o que está acontecendo, tá bom? Então, exemplos, né? O que pode gerar isso, né? A gente tem anormalidades na parede do vaso, né? Podem promover essa diátese. Anormalidade nos fatores de coagulação, tá? Também podem promover esse processo aqui no paciente, tá? Uma das doenças a gente tem aí, é o escorbuto, tá? Que é na membrana basal dos vasos circulatórios aqui, ele fica mais frágil, tá? Principalmente por causa da síntese de colágeno, né, que vai promover ali a estrutura dessa parede vascular. A síntese de colágeno nesses pacientes, ela fica comprometida, tá? Então, se a parede está mais frágil, a gente tem ali uma tendência maior ao processo hemorrágico, tá? A deficiência de vitamina C também promove esse quadro, tá? Certo? Certo. Bom, gente, outra questão que vai promover, né, pode acontecer na diátese, a aplasia da medula óssea. O que é aplasia? Ó, sempre que tem o A na frente é negação, tá? Então, a aplasia é a falta de produção, tá? A falta de multiplicação ali das células da medula óssea, tá? Algum distúrbio na produção, principalmente plaquetas ali, tá? Na medula óssea, tá? Que a gente lembra, vocês lembram que as células, né, sanguíneas são produzidas na medula?
Sim, galera? Sim. A gente tem uma disfunção nessa medula, tá? Uma aplasia causada por qualquer fator, a gente vai ter ali né, uma diátese hemorrágica também acontecendo, tá? Então, o que pode gerar isso? Quimioterapia, tá? Pode gerar redução da produção de plaquetas, tá? Redução, então, dos fatores de coagulação intravascular, tá? Algumas infecções, reduzindo aí a produção de plaquetas, tá? Então, pode ser na quimioterapia, pode ser em infecções, pode ser em inflamações, tá? Ou algum defeito na medula óssea mesmo. A medula não está produzindo essas plaquetas e esses fatores de coagulação intravascular. Aí o paciente vai ficar com vários pontinhos hemorrágicos aí ao longo do corpo todo, tá bom? Isso acontecendo no corpo todo e pode vir a ter um processo aí de anemia mais para frente. Certo, galerinha? Quem entrou aí agora tá falando? Carla. Não é eu. Tudo bom? Ei, bom dia. Bom dia. Tá aí chegando agora, mas tá bom. Tá bom. Gente, o que mais que pode acontecer aí, né? Um exemplo, pacientes hemofílicos, tá? Pacientes, a gente tem a diminuição do fator da cascata de coagulação, que é o fator 8, tá? Então, a gente tem ali a redução da coagulação, tá? Em pacientes hemofílicos. Apesar dele apresentar plaquetas, né? E o endotélio ali, ou seja, a integridade da parede do vaso dele tá normal, as plaquetas, os níveis de plaquetas normais, tá? Só que ele tem uma deficiência de produção de fator 8, na verdade, tá? E aí vai ter a redução dessa cascata de coagulação, porque a gente vai tender a apresentar hemorragia, tá? Porque o fator de coagulação nesse paciente está comprometido, apesar de tudo estar normal. Ele tem plaquetas normais e o endotélio dele está normal. Certo, gente? Olha, 12 bastante, né? Certo. Comecei com 8, ó. Tô bem, né, gente? Bom, pessoal, um outro conceito aqui é a hiperemia, tá? Hiperemia, gente, é quando a quantidade de sangue vai aumentar no interior do vaso, tá? O aumento do fluxo sanguíneo no interior do vaso. Tem diversos processos que podem fazer isso acontecer, né? Processos inflamatórios, processos infecciosos, principalmente. Então, aqui a diferença, vocês estão vendo a mensatinha aí, né, gente? Um vaso normal, né, onde a gente tem a entrada e a saída do sangue, né? E aqui, gente, uma questão, né, de um vaso com hiperemia, tá? O que acontece na hiperemia? A gente tem uma dilatação aqui dos vasos e maior fluxo. Tá vendo que a setinha aqui, ó, tá mais grossa? Certo? Do que saindo aqui. Tá vendo, ó? Mais larga. Aqui tá tudo igual, ó. Entrou e saiu no mesmo volume, né? É uma extração normal. Tá vendo? Essa e essa, tá? Na hiperemia, a gente tem a dilatação dos vasos e o aumento do fluxo, tá? Porque aqui, ó, tá entrando mais do que saindo. Ok? Sim. Então, quais são os tipos de hiperemia? Tá? A primeira delas a gente chama de hiperemia ativa, tá? Que ocorre isso como eu falei anteriormente, a dilatação ali das artérias, aumento do fluxo, tá? A gente fala que geralmente em processos de hiperemia ativa, a gente tem a abertura dos vasos que estavam antigamente inativos, igual aqui no olho, ó. A gente tem vários vasos sanguíneos aqui que ficam inativos em diversas situações, normalmente, tá? Não é que tá, não tem, né? A circulação ali dentro é mínima, a ponto da gente não verificar essa vermelhidão aqui no olho, tá? Mas, gente, em algum processo, né, principalmente patológico aqui, ó, a gente pode ter alguma inflamação ou alguma infecção, tá?
Ó, alergia pode promover isso, tá? Ou então, por exemplo, conjuntivite, né? Que aí já é uma infecção bacteriana, por exemplo, pode promover esse quadro aqui, tá? Então, geralmente, fisiologicamente, essa hiperemia, essa dilatação, ocorre por maior necessidade. Então, vamos supor, eu estou com uma conjuntivite bacteriana, tem bactérias ali no meu olho. O que eu preciso? Dilatar os vasos, né? Para que as células presentes ali, as células da resposta imunológica, possam atuar e atacar ali aquelas bactérias, eliminando, por exemplo, a minha conjuntivite, tá? Então, foi o quê? Uma hiperemia fisiológica. Eu tive maior necessidade ali da atuação dos elementos que estão presentes dentro do meu vaso sanguíneo, tá? Certo, galera? Certo. E aí, gente, na atividade física, então, tá? Eu tenho maior demanda daquilo, né? Da minha musculatura, por exemplo, né? Vou ter uma hiperemia nos meus vasos sanguíneos porque estou exercitando mais o meu músculo, tá? Durante a digestão, né? A gente também tem ali a dilatação dos vasos, é por isso que às vezes a gente fica meio com sono, né? Depois que a gente come, porque já tem a dilatação dos vasos sanguíneos que estão irrigando o intestino, tá? Eles estão jogando ali enzimas, né, que vão entrar dentro do intestino para participar desse processo de digestão e estão absorvendo nutrientes ali também ao mesmo tempo. Então, ocorre no vaso de dilatação. Às vezes a gente fica meio cansadinho e com sono, tá? E essa hiperemia ativa também, né, pode ser patológica, como eu já ilustrei aqui, falando da conjuntivite. Então, tive um aumento da espessura dos vasos, porque eu estou tendo maior demanda, maior necessidade fisiológica ali de atuar contra esses fatores, né, no caso ali, a infecção bacteriana. Outro tipo, gente, de hiperemia, denominada hiperemia passiva, ou então a gente também chama de congestão, tá? O que seria essa congestão? O meu tempo não parou não, né, gente? Tá gravando ainda. Parar se não precisa, tá ok, eu faço outro vídeo. Depois eu vou deixar esse vídeo lá para vocês. A congestão, gente, é o contrário, tá? Eu vou ter a redução ali da drenagem venosa, tá? E aí, a região que está sofrendo essa hiperemia, que a gente chama de passiva ou congestão, ela fica mais escurinho, um vermelho mais escurinho, tá? Porque o fluxo sanguíneo aqui, ele vai passar com menos intensidade. Então, porque eu vou ter o fluxo correndo aqui nesse caso com menos intensidade, a hemoglobina ela vai ficar desoxigenada, ou seja, sem oxigênio, tá? E aí a região ela fica aquela vermelhinha mais escura, tá? Então, no caso de trombose, né? Se eu tenho uma obstrução, tá? Eu vou ter uma hiperemia passiva ali. Eu tive uma congestão, né? Do vaso sanguíneo, diminuir meu fluxo no vaso sanguíneo, tá? Então, compressão do vaso, trombose, compressão por diferentes fatores, tá? Às vezes ali até o paciente teve um acidente, comprimiu por muito tempo, uma úlcera, tá? Também pode gerar esse processo de hiperemia passiva, tá? E às vezes, gente, a gente percebe que essa hiperemia, essa congestão, tá? Pode muitas vezes estar relacionada com o edema, né? Que é o extravasamento de líquidos aí também dos vasos sanguíneos. Então, aqui eu estou mostrando as duas questões. Ó, a hiperemia ativa, né? E aqui do lado de cá, a hiperemia passiva, que também é denominada de congestão, tá? Então, você tem que perceber. Aqui o normal, nos dois casos, tá? Na hiperemia ativa, eu dilato meu vaso e eu entro mais, eu tenho mais entrada de sangue aqui, ó. Então, tem um aumento do fluxo sanguíneo. Por isso que naquela imagem do olho que eu coloquei, as veias ficam todas irritadas. Estou tendo maior circulação sanguínea ali, né? E o vaso sanguíneo está mais dilatado, tá? Na hiperemia ativa.
Na hiperemia passiva ou congestão, tá? Eu vou ter obstrução do meu vaso em alguma qualidade, tá? Então, vocês vão perceber. Tá vendo? Vocês têm que ver a seta. Ó. Tem uma seta com uma largura aqui. A seta sai bem fininha. O que tá mostrando aqui, gente? Quase não sai sangue. É uma obstrução, tá? Eu tenho o fluxo sanguíneo, ele é bem diminuído, tá? Por causa de uma obstrução ali, por causa de uma congestão. Tá? Adriana. Oi. Então, essa hiperemia passiva pode gerar uma hipóxia? Pode gerar uma hipóxia, tá? Ótimo, vou falar daqui a pouco, acho que é no próximo slide, tá? Tá bom, então. É uma consequência da hiperemia, tá? Pode Mas só da passiva, né? É a mais comum, a hiperemia passiva é a mais comum de gerar hipóxia, porque a hiperemia ativa tem maior circulação ali, né? Eu tenho abertura dos vasos, maior circulação. A hiperemia passiva, eu vou ter quase que um bloqueio, tá vendo aqui no final? Eu estou querendo apontar com a minha caneta. Aqui no final, né? A setinha tá bem fininha, ó, quase comparando com esse, ó. Quase não tá saindo sangue, então com certeza, tá? Eu vou ter situações em que eu vou ter a hipóxia acontecendo. Tá? Entendi. Bom, gente, isquemia, que é isso, né? A falta de sangue, né? No determinado local. Isso que a gente estava falando aí com a Luísa, né? Falta de suprimento sanguíneo em determinado órgão. Mas tem um negócio aqui. Deixa pra lá. Então, gente, essa isquemia, né, vai depender do grau, né? Se ela for ali, né, muito intensa, ela gera a hipóxia, né, Luísa? Essa falta de suprimento. Se a isquemia for intensa, gera a hipóxia, que é a falta de oxigenação, a falta de decorrente da falta de irrigação sanguínea no local, tá? Geralmente, gente, né, essa isquemia aí é em torno de obstrução por cerca de 70% da luz do vaso, tá? A gente já chama, eu já falo que o paciente está num quadro de isquemia, né? Então, ocorre quando a demanda é muito maior do que o suprimento, ou seja, a necessidade de sangue, de volume sanguíneo naquele local, né? Tá muito menor, né, do que o necessário, do que ele está recebendo, tá? Quais são as causas, gente, dessa isquemia, então? É a obstrução da luz do vaso, né? Por diversos fatores, decúbito que eu falei, né? Hematomas, a presença de, né? Gordura na parede do vaso, que é a aterosclerose, a formação de coágulos e trombos, tá? Tudo isso pode gerar uma isquemia, tá, pessoal? É aí a falta de suprimento sanguíneo, tá? Por obstrução na luz vascular, tá? Outras causas ali da isquemia é a diminuição da pressão, tá? O sangue não tá chegando no local. Mas por quê? Né? A luz está obstruída? Não, a pressão, às vezes, né, do paciente, a pressão arterial do paciente não é suficiente para levar o sangue àquela localidade, tá? Então, alguns distúrbios circulatórios favorecem isso, tá? Aqui, ó, a terceira causa, o aumento da viscosidade. Quando a gente fala... Professora. Hã? Oi? A segunda é qual? Diminuição da pressão. Tá. Tá? Beleza. E a terceira causa é o aumento da viscosidade. O sangue fica mais viscoso, tá? Mais grosso, né? Geralmente isso acontece por causa da desidratação, tá? A gente vai ter diminuição do fluxo ali em pacientes que estão nesse processo de desidratação. O sangue fica mais viscoso. Isso causa isquemia, né? Meu fluxo sanguíneo ali, eu não vou ter a irrigação adequada dos meus órgãos, a irrigação adequada dos meus tecidos, tá?
Bom, gente, e às vezes, em alguns pacientes, tá? Ocorre aumento da A demanda, demanda. onde o paciente não consegue suprir isso, tá? Então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma insuficiência no trombo, tá? Gerou aumento da demanda daquele órgão e o paciente não conseguiu suprir isso, tá? Às vezes, um paciente que faz atividades físicas, que está com alguma disfunção cardíaca, e aí o paciente não consegue irrigar, né, os órgãos e tecidos de forma adequada. Bom, gente, essas são as causas da isquemia. Agora, aqui eu estou mostrando as consequências, tá? O que eu posso ter de consequência desse processo, né, de isquemia, onde eu não tenho ali meu sangue chegando de forma adequada, né? Então, obviamente, a isquemia reduz o fluxo, reduz a energia obtida pela célula, pessoal, né? Então, a gente pode ter nesse quadro de redução de energia obtida pela célula, a gente pode ter a perda da função celular, tá? Se a gente for pensar em células do sistema nervoso, a parada da atividade neuronal, tá? A parada da contração do miocárdio, da atividade cardíaca, tá? Vai depender aí do órgão que a gente está conversando, tá? E aí, gente, se esse processo continua acontecendo, né? Se continua não chegando glicose, energia ali para as células devido à isquemia, né? Devido à redução do fluxo sanguíneo, né? E o que acontece? Essa célula pode evoluir para a morte, né? Que a gente já viu que é um processo irreversível, tá? Aí tem um quadrinho aqui, um gráfico bem bacaninha dessa situação. Você pode voltar no outro? Posso? Gente, eu tô aqui achando que esse negócio falou que ia gravar só 40 minutos, mas tá gravando ainda, né? O meu, no comecinho, pareceu que já tinha acabado o tempo, mas continuou normal. Ai, No meu também. o meu tá dando aqui. Tomara, porque já tem 1 hora que a gente tá gravando, ótimo. Exato. Vai ter intervalo pro café? Vamos lá. Adriana, você poderia explicar metabolismo anaeróbio novamente? Então, aqui, quando a gente tem as células, né, que não estão recebendo oxigênio, tá? Então, por causa da redução, né, da redução do fluxo sanguíneo, a gente vai ter a redução da obtenção de energia por essas células, tá? Então, são as células que não estão recebendo oxigênio devido à falta de irrigação, aí processo de isquemia, tá? Aí a gente não tem a absorção de glicose, a gente tem a redução de glicose chegando nessa célula, tá? E redução de energias, que pode promover a morte celular, tá? Certinho? Sim. Oi? Certinho. Bom, gente, aí essa questão é a seguinte, dessa obstrução vascular, né? Gerando, então, a isquemia. Se ela é uma obstrução parcial, tá? A gente tem a energia celular aqui e o início da isquemia, tá? Na obstrução parcial, a gente tem um limite ali, ó, energia mínima para manter a célula e a energia mínima para manter a estrutura da célula, tá? Quando a gente não tem energia mínima mais para manter essa estrutura da célula, essa célula entra em morte, tá? Então, aqui, quando é obstrução parcial, ó, vou ter uma disfunção celular, né? Mas eu tenho aqui um nível mínimo para eu conseguir manter a função da célula. Geralmente, eu não entro em morte celular, tá? Quando eu mudo para oclusão vascular total, aí esse quadro ele vai fazer o seguinte: a célula, o limite dela, a energia dela para ela manter a sua função vai cair, né? E o limite dela para manter a estrutura também cai. Então, ela não mantém nem a função
e nem a estrutura, tá? Então, quando a gente tem a oclusão vascular, oclusão total, fechamento total do vaso, geralmente a gente tem a evolução aqui para a morte celular, certo? Gente, vocês estão querendo intervalo mesmo? Que hora que seria o intervalo? Ah, mas é porque nós começamos mais tarde, né? Não tem intervalo, não. Agora que eu tô vendo, ia ser a hora do intervalo agora, né? Que vocês estão falando. Ah, mas vamos tirar, né? Eu só tô preocupada se esse vídeo vai gravar tudo. Acho que dá. Vamos continuar aqui, porque agora seria intervalo. Depois eu vou passar umas perguntinhas para vocês, uma atividade. Mas vamos fazer direto, que a gente começou mais tarde, por isso que não... Adriana, só queria saber se vai ser disponibilizado esse vídeo depois de outra forma, para que a gente possa ter acesso novamente à aula, se a gente tiver perdido alguma coisa. Eu vou tentar, né, gente? Se não der nada de errado aqui, eu vou pôr tudo. Tá bom? Ô, Adriana. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta também. Estão falando que vai prolongar essa paralisação aí, né? Essa quarentena. Você sabe sobre as provas? Olha, não, a gente vai ter uma reunião hoje, eles devem falar sobre as provas. Não tô sabendo isso. Não entendi, então. Tá, vai ter uma reunião com os professores, online, obviamente. E aí a gente vai ver, eu passo para vocês, tá? Tá bom, então. Então vamos lá, vamos finalizar a aula, depois eu passo a parte da atividade para vocês, ok? Ok. Tem intervalo mesmo, mas se acabar meu tempo aqui, eu gero uma identidade nova. Beleza. Bom, gente, aqui tá só mostrando os quadros, né, de onde eu posso ter isquemia, obstrução aí do vaso sanguíneo. A gente chama de isquemia parcial e a isquemia total, tá? Tem um slide esse mais pra frente que mostra melhor, né? A obstrução ali até 90% ou mais do vaso sanguíneo. Aqui eu tô mostrando uma isquemia por aterosclerose, né? Mas poderia ser um trombo presente aqui nessa artéria, que estivesse prejudicando a questão do fluxo sanguíneo, tá? E aí, gente, quais são os tipos de isquemia, tá? A gente tem a isquemia relativa temporária, né? Lembra aquele gráfico que eu mostrei? As células não morrem, tá? Geralmente não tem sequelas e a gente vai ter uma obstrução parcial aqui do vaso, tá? É isquemia relativa temporária, tá? A isquemia subtotal temporária, tá? É quando a gente tem um fluxo sanguíneo mínimo, né? Passando ali no vaso sanguíneo, mais ou menos 70%, 80%, tá? De sangue naquele vaso sanguíneo, tá? A absoluta temporária seria mais ou menos essa situação aqui, né? Onde a gente tem uma interrupção temporária do suprimento sanguíneo. Mais bem exemplificado seria na questão do trombo, tá? Que a gente pode tentar dissolver esse trombo aqui e fazer com que essa isquemia não seja permanente, né? Então, quando a gente consegue reverter o quadro de isquemia, quando ela é total, a gente chama de isquemia absoluta temporária, um quadro reversível, tá? Quando a gente não reverte isso rapidamente, é uma isquemia persistente, um quadro ali onde a gente tem um bloqueio, né, do vaso sanguíneo permanente, e isso pode gerar o quê? Uma necrose na área atingida, uma falta de irrigação sanguínea, pode gerar hipóxia, né, falta de oxigenação sanguínea, e aí as células daquele tecido vão começar a morrer, tá? Seria isso daqui, oclusão vascular permanente acarretando na morte, tá? Porque a energia mínima para a célula se manter, ela vai ficar comprometida. Certo, pessoal? Sim. A quarta é o qual? Isquemia persistente, tá? Obrigada. Ah, a gente tem que ter prolongado e vai gerar necrose da região. Tá bom. Nossa, gente, adorei! Foi muito lindo! Nós ficamos 1 hora e 15 minutos. Muito bom! Tá Gente, bom.
Eu Já passei, acabou? passei os slides, tá? Para vocês. Não sei que a gente ficou 1h15, achei que foi bom. Teve uma interação boa, né? Vocês às vezes ficam meio assim para fazer as perguntinhas, mas tá indo. Eu achei que funcionou super bem para o primeiro dia. O que vocês acham? Também achei. Né? Tá aprendendo. Também achei, só fiquei meio perdida com o ID. O ID, é só colocar, gente. Joga lá o ID e entra. Dá Ctrl C. Eu não mandei no Zap? Dá Ctrl C, Ctrl V e entra, né? Eu só tive uns minutinhos aqui que meu microfone... Enquanto eu estava testando o microfone, vocês estavam me ouvindo? Eu não. Não? Não. Não. Deixa eu parar a gravação. Pessoal, então, o conteúdo que eu ia... Tá me ouvindo ainda? Sim. Sim. O conteúdo que eu ia passar... Tá gravando ainda, professora. Eu dei stop. É porque tá aparecendo aqui sempre a gente gravando. E agora, tá me ouvindo? Sim, Isso. mas não tá gravando. E não tá aparecendo mais o vídeo. Eu vou ver já. Qualquer coisa vai ficar uma aula cheia de comentários. Bom, Gente, É só o povo parar de escutar. o conteúdo do slide era esse, tá? Eu vou passar umas perguntas para vocês me entregarem, tá? A ideal é que vocês consigam me entregar ainda hoje, tá? Tentem fazer a respeito Por disso. e-mail? Eu posso mandar no e-mail, no Zap, vou colocar lá no portal, tá? A atividade relacionada a essa aula, e aí vocês podem me mandar ainda hoje. Podem fazer em dupla, igual sempre, tá? Eu vou usar esses pontos para pontuar vocês na atividade parcial, tá? Então, Camila, vamos fazer junto. No seu e-mail? toma um cafezinho aí, tá? Vamos fazer a pausa do cafezinho. Daqui a pouco eu tô postando para vocês as perguntas. Aí eu vou dar o tempo de hoje para vocês me entregar, tá bom? Aí é pra mandar no seu e-mail. Tá? Eu vou colocar o meu e-mail. Gente, foi legal, né? Eu achei que foi legal, funcionou bem, né? O pessoal tirou as dúvidas. Eu acho que teve uma interação também, à medida do possível, né, pessoal? Vocês acham? Adriana, Tá ótimo. Pode falar. Adriana, Oi. os slides já estão disponíveis no portal? Esses slides já estão lá no encontro A Laura já mandou no grupo. Ah, ok. tá? No encontro 6. Agora, com áudio, eu vou tentar postar lá no YouTube esse aqui. Tá bom. Tá. E as perguntas, então, vai ficar lá no portal, né? Ontem eu ponho no portal e eu tento pôr no Zap também. Tá, eu vou Mas te mandar aí por as e-mail, respostas- professora. Vocês me A mandam resposta dá pra te enviar por e-mail. que eu tenho que ter documentado isso, que vai valer como prova parcial de vocês. Então, Você me fala seu e-mail de novo, por favor. Adriana, eu mando junto com as perguntas. Adriana FS, F de Fernandes, S de Silva, Aham. @croton.com.br. Tá bom. Tudo minúsculo? Sim, tudo minúsculo. Gente, Tá adorei, bom. gente, ouvir a voz de vocês. Muito, muito lindo. Depois a gente grava. Foi muito legal. Tá bom, professora. Bom dia. Obrigada, bom dia. Beijinho, tchau, tchau. Beijo, tchau.